Bom dia, meus queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui na expectativa de mais um culto presencial amanhã, às 10 da manhã e às 19 horas, mas já a gente vai estar falando sobre isso. Bom dia para você, que você tenha um sabadão maravilhoso na presença de Deus, o dia que o Senhor fez para mim e para você. Compartilha aí esse vídeo que a gente está começando a nossa live da Igreja Batista Nova Dimensão, nessa manhã de sabadão, um sábado gostoso, um sábado maravilhoso que o Senhor fez para mim e para você. Compartilhe enquanto eu vou pôr uma música do Gabriel Guedes. Eu gosto demais desse cara, um cara bem jovem, dedicando toda a sua vida para o Senhor. É tão gostoso a gente ver pessoas assim, tanto jovens quanto velhos ou mais anciãos ou crianças que se dedicam à presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre propósito de vida. Então compartilhe esse vídeo aí para aquelas pessoas que você conhece, amigos, sejam da igreja ou não, que a gente está começando a nossa live da manhã de sábado. Vamos adorar o Senhor com Gabriel Guedes, com a música e Vitorioso És, muito conhecido, mas antes eu quero orar com você e agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse dia. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre. E aqui estamos em mais uma manhã, mais um dia de vida, em que o Senhor permite que a gente possa erguer nossa voz e falar com o Senhor. Primeiramente, eu te agradeço por essa liberdade que estamos em um país tão maravilhoso quanto o nosso, um país cristão, um país onde a gente pode falar com liberdade, um país onde o nosso presidente se diz também cristão e temos toda essa liberdade. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Nesta manhã, eu oro pedindo a tua presença para cada lar, para cada vida que está aqui, que ligou a internet, que está pelo Facebook, que está pelo Instagram, que está pelo YouTube. Nós te agradecemos e convidamos, Senhor, esteja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos lá, vamos adorar o Senhor com essa música linda. Aleluia. E nada irá resistir enquanto adoramos. Nada, Jesus, nada. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Pode ler isso pro Senhor? Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Sim, Jesus. Teu nome mutável é, o inferno não prevalece. Nem vai prevalecer sobre a tua igreja, Senhor. Reunida em cada casa nesta manhã. Não te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare isso comigo, querido, essa casa. Vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está. Sempre, sempre. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tu nunca mudas, Jesus. Teus propósitos são bem estabelecidos para mim e para meus irmãos que estão me ouvindo nesta manhã. Ai, Jesus. Aleluia. Que os teus propósitos sejam concretizados na vida dos meus irmãos nesta manhã. Como um trovão impetuoso, poderoso.
que vem o céu, nós proclamamos poderoso és. Que venha, Senhor, do céu, que venha a tua vontade sobre a minha vida e sobre os meus irmãos. Aleluia. Impetuoso, Oh, Jesus, que venha a tua presença sobre nós. Nós proclamamos, Jesus. nós proclamamos poderoso és, grandioso és, na tempestade está. O Senhor sempre está comigo com você, meu amado. Tem que crer na palavra dele. Os reinos em vão, teu trono acima está. Tudo passa, menos o Senhor, na tua palavra. Mutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha, Senhor. Que venha a tua vontade. Poderoso és, grandioso és. Aleluia. Que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida na minha vida, na vida dos meus irmãos, da tua igreja que se reúne em sua casa, na casa de cada irmão aqui. Que a tua vontade prevaleça. Que a tua vontade prevaleça acima do céu, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das frustrações, das decepções. Que a tua perfeita vontade me estabeleça nos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Glória a Deus, meu querido. O Senhor está neste lugar, o Senhor está na sua casa. A Bíblia diz que quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas Ele vai acrescentar em nossa vida. E nós estamos aqui nesta manhã de sábado buscando a presença de Deus, buscando a vontade de Deus. Eu não sei você, mas nesse período de pandemia, neste período em que nós estamos mais restritos, né, à igreja e tudo mais, o que eu mais tenho pensado é o quanto a presença de Deus vale na minha vida, o quanto é importante eu estar buscando. Como a gente tem falado muitas vezes na igreja, nos cultos, né? Quando tudo isso terminar, como você vai estar? Porque a pandemia vai acabar. É uma questão de tempo, dura o tempo que for, ela vai terminar. Mas aquilo que você buscou em Deus, isso é o que vai permanecer. Por isso, meu tema de hoje, nesta manhã, eu quero falar o seguinte: não é como começa, mas sim como termina. Então as pessoas, elas estão muito preocupadas em começar, isso tem que sim, mas como vai terminar é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando eu entender o quão nobre e importante é o meu chamado, isso fará com que eu coloque na mais absoluta prioridade da minha vida a presença de Deus. Então entenda, meu querido, tudo, irmãos, tudo desta terra vai permanecer, mas o que nós vamos levar para o céu é aquilo que nós temos com o nosso chamado, com aquilo que Deus fez na minha vida. Que Deus me colocou aqui nessa terra com um propósito. É sobre isso que eu quero falar com você. Ele colocou você com essa pessoa que você se casou com um propósito. A profissão que você escolheu tem um propósito. Eu me lembro que quando eu já era pastor, hoje eu sou pastor há 20 anos, sou psicólogo há praticamente 11 anos. E eu me lembro que quando eu quis ser psicólogo, era um desejo do meu coração. Eu sempre pensava o seguinte: eu já sou pastor, mas o que eu posso fazer também como psicólogo? Eu escolhi uma profissão não apenas para ganhar dinheiro. Claro que eu quero ganhar dinheiro com a minha profissão, mas eu escolhi também, antes de mais nada, como eu posso servir a Deus na minha profissão. Quando eu fui me casar com a Loide, uma das primeiras coisas que eu olhei para a vida da Loide é o quanto a vida dela se encaixava no meu propósito, no propósito que Deus tinha na minha vida. Ou seja, falar de Jesus, falar do reino de Deus.
Entenda, querido, tudo aquilo que nós temos envolve o nosso chamado. A minha vida, a sua vida. Ai, mas eu sou casado, meu marido não quer nem saber, ou a minha esposa não quer saber. Então viva o seu chamado, aquilo que Deus chamou você para fazer nessa terra. E eu quero aqui dar o exemplo de 2 personagens bíblicos. Eu sempre gosto de contar história, porque eu acho que a história ela atrai a gente. Eu quero falar de 2 homens com propósitos, né? Com propósitos, Deus tinha um propósito na vida deles, mas o final foi diferente na vida dos 2. O primeiro é o nosso grande, amado, the best apóstolo Paulo. Um chamado que Deus tinha para a vida dele, para que ele pregasse o evangelho aos gentios. Esse era o chamado de Deus para o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Se você que está me ouvindo aí, se puder me dar uma mão, Filipenses capítulo 3, de 12 a 14, posta embaixo para os irmãos poderem anotar. Diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, tudo isso, tudo que ele falou, as coisas que ele fez, né? Mas ele diz, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado o propósito de Deus, irmãos. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, do meu passado, de tantas coisas que eu fiz, eu avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, não é como eu comecei, é como eu vou terminar. Olha o que Paulo estava dizendo: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, um cara extremamente perseguidor da igreja se torna no homem mais perseguido, né, pelos israelitas, né, por aqueles que não acreditavam, não eram cristãos. A princípio ele perseguiu os cristãos, depois ele passou a ser perseguido porque ele se tornou um cristão. E aqui a gente vê que Paulo era o seguinte, né? Paulo, ele era um homem muito destemido e ele tinha um objetivo na vida dele. Primeiro que ele entendeu o chamado, era alcançar os não israelitas, os não judeus, né, os gentios. E baseado nisso, querido, ele perseguiu isso. Ele enfrentou açoites, ele fala isso muito nos livros, nas cartas que ele escreve. Ele teve que ser colocado por cima de muralhas, porque ele estava sendo perseguido até morte. O cara foi apedrejado. E quando ele foi apedrejado, é interessante que no momento que ele foi apedrejado, as pessoas foram olhar: será que ele morreu? Será que ele está morto? De repente ele levantou e voltou a pregar o evangelho de novo. O cara era incansável. Ele entendia o propósito, né? A Bíblia nem relata que ele se casou, de tanto que ele colocou o propósito de Deus acima de tudo na vida dele, e ele quis seguir sozinho, ele não quis se casar. E ele continuou firme nesse propósito de pregar o evangelho aos gentios. O resultado, né, desta conversão de Paulo foi que ele simplesmente, eu falo, né, simples, ele só escreveu a maioria do Novo Testamento. A maioria das cartas das cartas para a igreja no Novo Testamento, começando lá por Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1º e 2º Coríntios, né? Eu pulei, e aí vai. Várias e várias cartas o homem escreveu, e ele sempre estava preocupado com a igreja, como que a igreja estava, como que eles não podiam se perder na fé por causa de tantas pessoas que falavam contra, como hoje, não se perder na fé por aqueles que se desviavam e contavam outro evangelho, não se perder na fé por aqueles que falavam um evangelho diferente. Ele falava: olha, qualquer coisa que for escrita que não estiver nesse livro, essa pessoa seja amaldiçoada. E tantas coisas que Paulo escreve, queridos, ele tinha uma convicção, e nós precisamos entender por que ele tinha tanta convicção. Ele sabia o chamado dele, ele estava ali disposto a fazer tudo por um chamado. Eu escrevi algumas coisas aqui que ele escreveu. Olha 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 16. O pessoal que está me ajudando aí, escreve por favor. 1 Timóteo 1, de 12 a 16. Ele sabia quem ele foi, mas ele também sabia onde ele queria chegar. Olha o que diz o texto: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Qual ministério que Deus designou você? Ah, eu não sei, tem que saber, porque algum ministério Ele colocou para você, um chamado, algo que Ele tem para a sua vida. Se você não sabe o chamado para servir a Deus na igreja, mas o chamado Ele tem, é falar de Jesus para as pessoas. Aí ele diz, designando para o ministério, a mim, que anteriormente, aí ele fala quem foi, né? Fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade.
Aí ele fala: contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E ele fala quem ele foi. Ele foi o pior dos pecadores. Ele fala que ele foi blasfemo, perseguidor, né? Mas por isso mesmo, porque eu fui o pior dos pecadores, eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Aí ele fala onde ele quer chegar: usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Então Paulo coloca que Deus usou tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo que ele foi, para a grandeza do reino de Deus, ou seja, para que o reino de Deus fosse estabelecido através da vida dele. E gente, como que Paulo estabeleceu igrejas? Sabe o que eu vejo em Paulo, além do conhecimento dele? É a convicção do que ele estava fazendo nessa terra. Querido, por que você veio nesse mundo? Você não veio nesse mundo para ter apenas uma profissão. Eu não vim nesse mundo apenas para ser um psicólogo ou para ser um pastor. O que está além de ser pastor ou psicólogo? O que está além, por exemplo, de você que é diácono, de você que faz parte de um ministério da igreja, da dança, do teatro, do louvor, ou você que gosta de trabalhar no Ministério de Missões, ou você ainda não foi inserido? O que mais você pode fazer pelo reino de Deus? Afinal de contas, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você. Grandes coisas Deus tem feito por nós, queridos, e nós precisamos canalizar o nosso ministério, canalizar o nosso chamado em Deus. Talvez o seu chamado é espalhar as boas novas pela internet. Você é bom nisso. Você tem tempo para fazer um belo de um banner, como a gente fala aí, o pessoal que já conhece, usar um Canva da vida e fazer na sua casa aqueles vídeos mais caseiros, aqueles banners mais caseiros. Eu apanho, gente, eu demoro uns 10, 15 minutos para fazer um bannerzinho assim, bem ralé, mas eu gosto. Mas talvez você tenha esse chamado, talvez você não conheça nada de internet, você vai fazer outras coisas. Eu não sei aquilo que Deus deu habilidade para você. O fato é, o que você está fazendo? O que você tem feito com tudo isso? Não é como você começou, é como você tem feito essa caminhada. Nós vamos falar isso no final, né? Paulo, ele sabia que tinha que andar no chamado e ele não podia se desconectar do chamado. Olha o que ele diz em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a herança, e Cristo Senhor que vocês estão servindo, é Ele quem vai dar para nós. Gente, nós somos salvos e convocados para receber uma herança, mas a herança só recebe quem faz algo. Não tem herança se eu não fiz aquilo que Ele prometeu. Quando eu falo herança, eu estou falando de galardão, porque o céu é para todos aqueles que recebem Jesus e que amam o seu reino. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Eu uso sempre essa frase. Deus não faz acepção de pessoa porque Ele nos ama incondicionalmente, mas Ele no céu vai fazer acepção de atitudes. Por quê? Porque é recompensa de acordo com aquilo que eu fiz. Então Deus deu algo para você e tem um propósito na sua vida. Cumpra esse propósito na sua vida, como Paulo colocou, né? Ele fala o seguinte em 1 Coríntios 15, 19, eu gosto muito desse texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem muita gente se esperançoso muito no governo, esperançoso muito no que vai acontecer depois da pandemia, esperançoso no emprego que vai arrumar. Confie em Deus, querido. Deus vai honrar a tua vida. A nossa esperança, a nossa expectativa não está no nosso presidente, no nosso governo. Nós temos que orar por eles, claro que sim, nos dedicar em oração, em súplicas ao Senhor, mas a nossa expectativa está em Deus, enquanto eu estou seguindo o meu chamado. A minha pergunta para você é: você realmente está seguindo o chamado que Deus te deu? Seguindo o propósito que Deus deu? Eu não sei o que eu faço. Aquilo que você mais gosta de fazer no reino de Deus é aquilo que Ele te chamou. E Paulo sabia muito bem disso. Agora, o outro exemplo que eu tenho que colocar para vocês, que teve um final muito diferente de Paulo. Então, Paulo, qual foi o final de Paulo, gente? Paulo simplesmente tinha coroas, tinha muita coisa para oferecer para Deus, porque ele obedeceu, ele fez aquilo que tinha que fazer. Agora o outro, aí a gente vai para o Velho Testamento, na vida do rei Salomão, um homem que herda um reino já próspero, sem inimigos. Diferente de Paulo, que ele entrou para o reino de Deus cheio de inimigos, tanto é que ele foi perseguido, Salomão, ele já herda um reino próspero sem inimigo, porque Davi
matou tudo que tinha ao redor. Ele conquistou o maior reino na época que Israel pôde ter em questão de, fisicamente falando, de território, foi na época de Davi, e Salomão herdou. Olha aqui, Salomão rei em tempos tranquilos, porque Deus pacificou suas fronteiras, construiu um templo em sua honra e fundou um santuário perpétuo. Como era sábio, ó Salomão, em tua juventude, transbordando doutrina como o Nilo. Teu saber cobria a terra, tua fama chegou até a beira-mar, de teus cantos, provérbios, enigmas e sentenças dos povos ficaram pasmos. Salomão tinha tudo. E aí, contando a história de Salomão, a Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, ajuda aí, irmãos, versículos 7 a 12, 2 Crônicas 1, de 7 a 12, fala o seguinte sobre Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Aí ele fala: dá-me, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Aí Deus fala, continua o texto, eu não vou ler todo porque o tempo não permite. Deus fala assim: olha, porque você não me pediu reino, não me pediu riqueza, não me pediu poder e me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo o que você quer. Sabedoria e conhecimento, te darei riquezas, bens e honras, quais nenhum rei antes de ti e nem depois de você haverá. Gente, olha que lindo, ele já recebe um reino próspero, um reino sem inimigos, né, de Davi. E aí ele, esse pedido inusitado, ele foi humilde, ele começou bem, ele pediu: Deus, me dá sabedoria, não quero riquezas, eu quero sabedoria. E Deus falou: então eu vou te dar tudo. Só que aí, gente, o que acontece? Sobe para a cabeça. Deus, é uma coisa que era muito clara e continua sendo clara até hoje, é que o povo de Deus não pode se misturar com outros povos. Vamos deixar bem claro, isso continua até hoje, jogo desigual até hoje, tá bom? Cuidado, se você que é solteiro, quem você vai escolher aí. E Salomão começa a se casar. A primeira pessoa que ele se casa é com uma egípcia, e aí ele faz acordos. E aí ele começa, gente, no final das contas, vamos resumir a história aí. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres no seu harém. Com todas as mulheres que ele se casava, essas mulheres traziam seus deuses, e ele permitia que elas servissem os seus deuses. No decorrer dos anos, os anos foram se passando, e Salomão não só permitiu, né, que elas servissem seus deuses, como ele começou também a se dobrar diante desses deuses. E aí a Bíblia diz que Salomão fez o que o Senhor reprova, e não agiu como o seu pai Davi. E ele se tornou um dos maiores fracassos da história bíblica, né? Por quê, gente? A origem do seu fracasso foi o amor por mulheres estrangeiras. Ele falava que amava as mulheres, juntamente com elas trazia os seus deuses. E Deus abominava, o povo já sabia disso, ele abominava. Conclusão, gente, Salomão começou bem, mas ele não perseguiu e não prosseguiu no chamado que Deus tinha para ele. E o final dele, em sua velhice, né? Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Olha o que Apocalipse fala aqui, Apocalipse 2:5. Lembre-se do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês no seu lugar. No caso de Salomão, Deus veio e tirou o reino. Depois dele, o reino dividiu. Se você quiser ler lá, continuar lendo a história em Crônicas, você vai conseguir saber, ou no próprio livro de Reis. E aí é de se notar, queridos, que a Salomão, ele não se afastou de repente. Ele foi se afastando gradativamente, se casando, deixando os deuses vir, e gradativamente ele começou bem e gradativamente ele terminou mal. No final, né, no final do seu reinado, olha o que diz aqui. Ele chega lá no livro de, deixa eu ver onde eu estou lendo aqui, eu não anotei, mas eu acho que eu estou lendo Eclesiastes, né? Ele diz assim, no finalzinho da sua vida, quando ele já estava mais velho, e ele olha e fala o seguinte: o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém, eu resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Olha o jeito que ele estava. Eu tenho visto tudo o que Deus faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quanto faltam números. E eu pensei, eu me tornei um grande homem, fui mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é sabedoria e o que é conhecimento. Assim procurei descobrir o que é conhecimento e a sabedoria.
o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Sabe por que ele entrou nisso, queridos? Porque ele se afastou de Deus e a sabedoria que ele tinha recebido de Deus para governar o povo se tornou em algo vão. Porque não tinha Deus na história. Deus não estava mais com Salomão. E aí ele começou a ver que tudo era ilusão. Agora vamos fazer um comparativo de um homem que começou bem como Salomão e terminou mal, achando que tudo era ilusão, que tudo era cansativo, e de um homem que começou nas lutas como o apóstolo Paulo, e olha como que ele termina: combati o bom combate, completei a carreira e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Gente, olha que lindo, ele fala assim que ele combateu o bom combate, ele chegou até o final. Sabe, queridos, Deus, ele conhece a natureza das nossas fraquezas, ele sabe de tudo, mas isso não é justificativa para que a gente não siga o propósito que Deus tem na nossa vida. Paulo não começou de uma forma assim tão legal, ele começou sendo perseguido, ele começou com chibatadas, ele começou com açoites, tinha que fugir, descer de muro, foi apedrejado, mas ele terminou bem. Salomão começou super bem, mas terminou mal. Por quê? Porque o grande desafio que eu coloquei aqui para nós, queridos, é a jornada. Grava isso que eu estou dizendo para você. O X da questão aqui está na jornada. Irmãos, é a jornada. Como eu e você estamos servindo a Deus aqui vai determinar como nós vamos terminar. Tem muita gente aí servindo a Deus de forma fraca, de forma superficial, abandonando o Senhor no meio do caminho, ou achando que tudo pode, que dá certo, que evangelho é muito fácil. Não é tudo isso aí não, queridos. Tem muita gente que nesse período de pandemia parou de buscar a Deus, parou de ler a Bíblia, a pandemia vai passar, e aí como é que você vai terminar? Queridos, é a jornada. Olha o que a jornada fez com Paulo, olha o que a jornada, a caminhada fez com Salomão. E eu quero desafiar você que antes de eu orar por você, viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. E se ele não voltar amanhã, continua vivendo novamente até que ele volte, com aquele temor de que uma hora ele vai voltar. E ele precisa pegar eu nessa jornada prevenindo, buscando a Deus, para que a gente fale como o apóstolo Paulo. Deixa eu falar aqui, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, agora me resta o céu. Será que Salomão podia falar isso no final? Tudo para ele era ilusão, tudo para ele era difícil. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como que estão os seus dias agora. Eu sei de uma coisa: nós temos que estar hoje melhor do que ontem. A nossa caminhada, dia após dia, tem que ser buscar o Senhor. Como diz a Bíblia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Queridos, nós temos que aproveitar os dias são maus. Nós temos que transformar a nossa caminhada dia após dia, buscando a presença de Deus, buscando o Senhor dia após dia na nossa vida pessoal. Lembra, a jornada, é a jornada que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu vou pôr uma música aqui que eu quero colocar. É a jornada, querido, que vai fazer toda a diferença na sua vida. E como os nossos heróis aí, nós podemos dizer Salomão, né? Que ele não, na verdade o final dele não foi um herói. O nosso herói aqui é o apóstolo Paulo. Nós não podemos dizer como foi a vida de Salomão. No final ele se arrepende, claro, ele volta atrás de muita coisa, mas já era tarde. Ele já tinha posto o reino todo, já estava em idolatria. O que um homem pode fazer? No final de Salomão, ele termina um reino todo em desobediência e idolatria. E o apóstolo Paulo, ele termina os dias dele com muitas igrejas implantadas. Não estou dizendo que os meus dias e os seus vão terminar, mas uma coisa é certa: a nossa jornada tem que fazer a diferença aqui nessa nação. Na nossa vida, na nossa nação, no nosso viver, no nosso dia a dia. Tem uma música do Gabriel Guedes que eu quero colocar juntamente com ele tá com a Nívia cantando sobre a música A Bênção. Eu quero determinar que a bênção de Deus repousa sobre a sua vida. Agora lembra, a bênção de Deus, ela tem condições em algumas coisas. Busque em primeiro lugar e o mais Ele fará na sua vida. Vamos adorar o Senhor com essa música, a bênção. Vamos buscar o Senhor e depois eu quero orar por você nessa manhã. Aleluia. Que a bênção de Deus repouse sobre você, sobre os filhos dos seus filhos. Mas é a jornada. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que
em paz. Cuida da jornada, querido. Cuida da jornada. Para que você termine bem. E colhe frutos para Deus. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Toma eles na Tua presença, Senhor. Eu quero colocar eles diante do Senhor. Ajude-os na jornada, Senhor. Ajude-os para que o propósito do Senhor possa ser estabelecido na vida deles, eles cumpram o chamado que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Neste sábado, neste domingo, nesta semana, que nós venhamos acordar e viver a jornada, o hoje, como se o Senhor fosse voltar amanhã, e viver essa vida de vitória que o Senhor tem para nós, para que a nossa geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, venham te servir também. Como o apóstolo Paulo deixou uma geração de seguidores, nós também venhamos deixar, diferente de Salomão, que deixou um filho que dividiu o reino, e outros que foram dividindo, e não tinham o Senhor como meta. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A bênção se derrama até 1000 gerações na sua vida. Tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos. Que desejo de Deus sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A bênção repousa sobre você. Obedeça, querido. É simples. Seja obediente. A bênção está destinada aos obedientes que vivem essa jornada em obediência. É por ti, é por ti. Aleluia, glória a Deus. Ah, querido, cuida da jornada, viu? Porque isso é o mais importante, é como vai finalizar as coisas. Amém? Bom, hoje à noite, às 19 horas, na Rede Juvenil, nós vamos falar sobre o tema E Quando o Azeite se Acaba. A Luidinha vai estar pregando hoje à noite. Nós vamos fazer uma rede presencial e nós vamos também fazer uma rede online. Para aqueles que vão presencialmente, estejam lá hoje às 18h30 para a gente poder ter um momento para a gente fazer um café da tarde. Agora entenda, o café da tarde a gente vai fazer com algumas questões por conta da pandemia. Cada um vai ter o seu próprio pratinho, nós vamos manter uma distância, vamos tentar todos de máscara, vamos tentar nos ver, né? Fazia tempo que a gente não se via. E logo depois vamos comer e vamos descer lá para o culto, para a Rede Juvenil, né? Que nós vamos estar fazendo nesta noite. Convido você a estar. E amanhã, se você ainda não reservou a sua vaga em um dos dois cultos, tem que reservar. O link está no grupo da igreja. Teremos culto às 10 da manhã e teremos culto às 19 horas. Dois cultos, o mesmo pregador da manhã, o pregador da noite. Porém, a transmissão vai ser só no culto da noite. O culto da manhã não será transmitido. Então vá lá no nosso link. Cada um tem que fazer o seu. Não adianta você fazer por você e toda a família aí. Não, você reservou só para você. Então faça o seu, depois vai lá e faça do seu filho, depois vai lá e faça da sua esposa, vai lá e faça do outro filho, da avó, do vô, de todo mundo. Um por um. Gente, isso é pra gente evitar aglomerações e evitar notificações da vigilância sanitária, porque pode lotar um culto e o outro não. É apenas para isso. E isso vai acabar uma hora. Fiquem tranquilos. Um beijo carinhoso, até amanhã, nos vemos no culto. Eu vou estar no culto presencial da noite, mas outros pastores, cada um vai estar espalhados aí nos cultos. Deus abençoe você e muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Até mais, tchau, tchau.